de Viçosa, mestre pela mesma universidade e doutora pela USP, em genética e melhoramento de plantas. Em 2002, iniciou sua carreira profissional na Alelix, se eu estiver falando errado, por favor, me corrija, doutora, que é uma startup de biotecnologia fundada por pesquisadores brasileiros, posteriormente adquirida pela Monsanto. Nessa empresa, teve a oportunidade de trabalhar na transformação genética de plantas e, posteriormente, ingressar no departamento de regulamentação, dando suporte para a adequação das atividades de pesquisa com organismos geneticamente modificados e derivados à Lei de Biosseguranças e às normas da CTN-Bio. Atualmente, a doutora é líder gerente de assuntos regulatórios do Centro de Tecnologia Canavieira, o CTC. É responsável por garantir também o cumprimento das regulamentações relacionadas principalmente às leis de biossegurança, acesso ao patrimônio genético, Sistema Nacional de Sementes e Mudas e proteção de cultivares. Dentre as realizações na carreira, destaca-se a liderança na liberação comercial das primeiras variedades de cana-de-açúcar geneticamente modificadas em todo o território nacional, nos Estados Unidos, Canadá e também na China. Eu gostaria, então, de passar a palavra para você, doutora, e fique à vontade para utilizar o tempo como assim quiser. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Tá certo. Bom, pessoal, obrigada aí pela atenção, obrigada aí pela apresentação, Paulo. Eu sei que já está avançado passando para a noite aí, então eu fico muito feliz assim, de ter pessoas interessadas nesse assunto, é uma paixão da minha vida, né? Eu poderia falar sobre esse assunto horas, mas eu prometo que tentei ser o mais enxuta possível, embora, assim, é um tema bastante amplo. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, e vocês vão me orientando aí se estão vendo minha apresentação, certo? E me interrompam caso seja necessário, em algum momento que eu deixo de ver vocês a partir de agora, certo? Então, perfeito. Eu vou iniciar, como o Paulo falou, eu trabalho aqui no CTC como gerente de regulamentação, e a minha experiência maior é com plantas geneticamente modificadas, porque por algo que a gente poderia assim, chamar de biotecnologia convencional, biotecnologia tradicional, não sei. Eu não sou uma especialista em biologia sintética, né, embora eu tenha bastante experiência aí com a regulamentação brasileira. Então, foi bastante instigante esse assunto para mim, eu estudei um pouquinho, eu espero fazer jus aí à atenção de vocês. Como eu disse, trabalho aqui no CTC, como gerente de regulamentação, mas essa apresentação, para fazer alguns disclaimers inicialmente, elas são os meus pontos de vista, né? Elas não necessariamente elas representam a visão do CTC, né? E essa apresentação é uma apresentação educacional, né? Caso alguém aí esteja trabalhando, desenvolvendo produtos, né? A parte regulatória é um ponto crítico do desenvolvimento de produtos biotecnológicos, né? E eles precisam ser avaliados caso a caso, né? Então, nem tudo que eu vou falar aqui é diretamente aplicável, porque existem várias e várias exceções aí quando a gente vai para um caso real. Então, não se fiem apenas na minha apresentação aqui, embora eu tenha feito o meu melhor para que as informações sejam acuradas e verídicas, mas é necessário se debruçar quando você vai lançar alguma coisa no mercado com maior cuidado, né? Que é uma apresentação mais generalista. E eu sempre gosto de falar de regulamentação, eu gosto muito desse livro aí, do Alice no País das Maravilhas, né? Aí as pessoas até me perguntam, mas por quê? Tem um trecho desse livro em que a Alice está perdida e que ela parece o gato para ela, e ela pergunta para o gato para onde que vai essa estrada. E o gato volta a pergunta para a Alice, pergunta, mas para onde você quer ir? E a Alice fala que não sabe, porque ela está perdida. E o gato então responde que, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E a Alice, ela é bastante petulante e ela bate o pé e fala, mas desde que eu chegue a algum lugar. E o gato, então, replica que, então, você vai ter que caminhar bastante. É bastante engraçadinho esse trecho, mas esse trecho é bastante utilizado também na filosofia da ciência como uma analogia para o desenvolvimento científico. A sociedade, às vezes, vê os cientistas um pouco como uma Alice,
que não sabe muito bem para onde está indo e que vai fatalmente chegar em algum lugar e aquilo vai trazer consequências. Então, a gente está aqui vivendo um momento da inteligência artificial, está todo mundo falando de regulamentação, os cientistas fazem as pesquisas, chegam em algum momento, chegam em alguma coisa, e a sociedade como um todo tem que lidar com as consequências daquilo. Então, é por isso que existe a regulamentação de várias atividades, né? Então, a gente está falando aí de regulamentação de inteligência artificial, você vai precisar ser uma lei para isso, vai precisar ter uma agência que controle isso, das redes sociais, que tem várias implicações na sociedade, energia atômica também foi um momento da história que isso aconteceu, e isso aconteceu também com a biotecnologia, né? Então, quais são os níveis de controle que a sociedade humana pode colocar para as atividades, né? Primeiro, pode simplesmente proibir, e aqui trazendo para o caso nosso da biotecnologia, por exemplo, no Brasil é proibido fazer clonagem humana, não existem regras para fazer clonagem humana, é proibido e ponto. Outra proibição também da nossa legislação de biossegurança é tecnologia de restrição de uso em plantas, ou seja, você não pode desenvolver uma planta que não floresça ou que não produza sementes por meio da biotecnologia, isso está vedado por lei. Um nível um pouquinho mais baixo é a moratória, aquele momento que a sociedade chega um momento e fala, não, para tudo, acho que vocês viram ano passado, vários cientistas fazendo uma carta pedindo moratória da inteligência artificial, a gente se deu conta que tem uma situação aqui que a gente não sabe como lidar, para o desenvolvimento, que a gente vai estudar e tentar colocar regras para isso. Isso é uma moratória. Por exemplo, no Peru até hoje existe uma moratória para OGMs. Existe também o que a gente chama de moratória branca, quando a regulamentação é tão pesada que, na verdade, não se consegue desenvolver as atividades, né? O outro nível de controle é a regulamentação, que é o que acontece com OGMs, quer dizer, você pode fazer atividades dentro de alguns regulamentos legais. Um outro, eu gosto muito de citar também o caso de dirigir, você pode dirigir, mas você tem que tirar a carta, você tem que respeitar regras de trânsito, se você violar alguma coisa, você sofre multa, você pode perder vários outros tipos de penalidades, pode até perder a sua licença para dirigir e, no limite, pode ir para a prisão. Então, é uma atividade regulamentada, não é uma atividade livre. E existem atividades que são liberadas. Então, por exemplo, dentro da genética, o melhoramento genético clássico ou a mutagênese, eles não têm regramento, eles são liberados, o cientista pode fazer da maneira que bem entender, não precisa prestar contas para a sociedade no formato do governo, né? E o que aconteceu com a biotecnologia? Quando a sociedade se deu conta do poder da biotecnologia, foi no meio da década de 70. E naquela época, os cientistas chegaram a pedir uma moratória nas pesquisas, porque ninguém sabia naquela época o que ia acontecer, como é que lidar com aquele desenvolvimento científico, né? Então, teve essa conferência de Ancilomar que ficou famosa, em que se pediu até uma moratória para desenvolvimento de biotecnologia. E a Ancilomar começou a vir diretrizes para fazer experimentos com DNA recombinante. Então, é um marco na ética aplicada à pesquisa, e as atividades com AGMs, patrimônio genético, edição gênica, elas até hoje sofrem as consequências das decisões que foram tomadas naquela época, né? Dentro disso, posteriormente, se fez uma convenção, um tratado internacional, que é a Convenção sobre a Diversidade Biológica, a CDB, a gente vai falar bastante na apresentação, que o início foi na Rio 92, foi aqui no Brasil, e que se decidiu que as diretrizes para atividades de biotecnologia e patrimônio genético deveriam pensar na conservação da biodiversidade, na distribuição justa e equitativa dos benefícios oriundos da biodiversidade e no respeito à soberania das nações sobre seus recursos genéticos. Essas são as grandes diretrizes, os valores que a sociedade decidiu na época, e aí no nível mundial, que deveriam ser respeitados quando se for fazer atividades com patrimônio genético ou com biotecnologia, né? Dessa Rio 92, surgiram dois protocolos, que é o protocolo de Cartagena, em 2003, que o Brasil é signatário, que traz as regras internacionais de como deve ser tratado os OGMs. Em 2010, teve o protocolo de Nagoya, que fala sobre as regras de tratar os patrimônios genéticos. Quando o Brasil ou qualquer país ele assina um protocolo desse internacional, como consequência tem o desenvolvimento da legislação nacional que deve ser aderente aos protocolos internacionais, que são os compromissos firmados pelo país ao aderir a esses protocolos. Então, estou passando aqui.
Bom, e o que a biologia sintética tem a ver com isso, né? A biologia sintética é um avanço maior da biotecnologia, né? É muito difícil você encontrar uma definição fechada do que seria biologia sintética, mas é um conjunto de desenvolvimentos mais modernos que aliam a biotecnologia com outras engenharias que aceleram o desenvolvimento de processos e produtos, né? E que podem ser aplicados nas mais variadas atividades humanas, né? Então, existem várias aplicações de biologia sintética, não é o foco dessa apresentação aqui, mas eu gostaria de deixar a mensagem que o conjunto é muito diverso e tá avançando muito rapidamente, né? Então, existe preocupações da sociedade com o avanço dessa biologia sintética, e as mais citadas, as preocupações mais comuns são como é que vai ser a distribuição dos valores dessa indústria, dessa nova ramo de atividades, né? Vai ser justo e equitativo dentro da sociedade, entre os países? Vai existir conflitos de interesse, questões de patenteamento, de monopólio, e questões relacionadas ao uso da biodiversidade, né? Dentre elas, os riscos de reduzir a biodiversidade ou dela ser apropriada por setores da sociedade que não repartem benefícios, né? E as questões de biossegurança e de biosseguridade, né? Então, esse aqui seria, assim, os maiores riscos que a sociedade, que os leigos, as pessoas que vão lidar com os efeitos disso, trazem quando você apresenta as possibilidades da biologia sintética, né? Então, a biologia sintética está, sim, sendo discutida dentro da CDB, né? Existe esse documento aqui que eu trouxe para vocês. Se alguém tiver interesse de se aprofundar, eu acho que ele é bastante interessante. Não existe ainda consenso entre as nações de como isso deve ser regulado, porque, como eu mostrei aqui do lado direito, o número de aplicações e o número de possibilidades são muito grandes, então é muito difícil você fazer uma regra só que abranja todas as possibilidades da biologia sintética. E isso é reconhecido dentro da CDB, né, que não dá para generalizar, e que as análises elas têm que necessariamente ser feitas caso a caso, né? Mas que isso coloca um desafio para os sistemas regulatórios que foram desenvolvidos um pouco anteriormente ao desenvolvimento da biologia sintética, né? E como é que está a situação no Brasil, né, com relação à biologia sintética? Então, não existe ainda um consenso internacional, mas nós já temos uma legislação nacional que trata dos produtos que são desenvolvidos pela biotecnologia moderna. Então, assim, se você pensar do ponto de vista de processos, você tem a biotecnologia moderna, que faz os OGMs, você tem as TIMPs, que é as tecnologias inovadoras de melhoramento de precisão, e aqui dentro cabe bastante técnicas que são chamadas de biologia sintética, como edição gênica, RNAi e outros, e você tem o melhoramento genético convencional, mutagênese, que são processos de você obter produtos melhorados via genética. Então, também, por outro lado, você pode pensar do ponto de vista de produtos. Desses processos, sai que tipos de produto? Você pode ter produção de OGMs, de derivados de OGMs, você pode ter substâncias puras, ou você pode ter produtos que a gente chama de editados, né, que são os produtos advindos das TIMPs. Na legislação brasileira, tanto a biotecnologia moderna quanto as TIMPs, elas são regidas pela Lei de Biossegurança. Tá bom? Eu vou falar um pouco mais sobre ela em detalhes posteriormente. O melhoramento genético convencional e a mutagênese, como eu disse, eles não são regulados. Esses processos não são regulados. Os produtos, independente da natureza deles, eles podem estar dentro do escopo da Lei de Biossegurança se eles vierem de um processo de biotecnologia moderna ou de TIMPs, né? E a nossa legislação requer que os OGMs, os derivados de OGMs, eles passem por uma análise de risco antes de chegarem ao mercado. Tudo isso pode estar dentro do escopo da Lei de Patrimônio Genético. Se você está trabalhando com patrimônio genético brasileiro, você estaria dentro da Lei de Patrimônio Genético, também vou falar um pouco sobre ela nessa apresentação. E por que a Lei de Biossegurança, que foi lá de 2005, ela cobre biologia sintética? Porque da maneira que ela foi escrita na época, ela foi escrita de uma maneira bastante aberta, pensando já nos desenvolvimentos da tecnologia futura.
Então, a definição de DNA recombinante, ela é bastante ampla, ela pode ser, ela já pensou naquela época, em 2005, que poderia ser um DNA sintético. Ela não colocou a obrigação de que esse DNA venha de uma outra planta ou venha de uma bactéria. O escopo não foi tão fechado assim. Engenharia genética também tem a definição de engenharia genética é uma definição bastante ampla, que fala que é a atividade de produção e manipulação de moléculas de DNA recombinante, então, ou RNA recombinante, certo? Então, isso aí abrange muitas das coisas que a gente chama hoje em dia de biologia sintética. E um OGM, pela definição da lei, é todo organismo que teve seu material genético modificado por qualquer técnica de engenharia genética, então isso é abrangente suficiente para incluir a SynBio, certo? Então, vamos falar um pouquinho da nossa lei de biossegurança, que advém daquele protocolo de Cartagena e que engloba os OGMs e as TIMs. Bom, a lei de biossegurança, como eu disse, é uma lei de 2005, ela estabelece as normas de segurança para as atividades com OGMs e seus derivados, e aqui atividades no escopo bastante amplo, que vai desde a pesquisa, armazenamento, descarte, liberação comercial e uso de OGMs. E o decreto que regulamenta essa lei, ele tem como diretriz, é muito interessante, isso foi escrito em 2005, pensar que, na época, o regulador quis aliar o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida, à saúde humana, animal e vegetal, e a observância do princípio de precaução para a proteção ao meio ambiente. Então, são as 3 diretrizes que têm que ser avaliadas em conjunto quando você está pensando em atividades com OGMs e seus derivados. Nenhuma delas é mais importante que o outro. O regulador quis, sim, que tivesse avanço científico, mas desde que houvesse uma salvaguarda para a proteção à vida, à saúde humana, animal e vegetal e ao meio ambiente, certo? E o sistema de biossegurança brasileiro foi pensado de maneira tripartite, né? Então, você tem a CTN-Bio, que é uma Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é formada por vários representantes da sociedade, todos com nível de doutor, que avalia os riscos dos OGMs caso a caso. Você tem o CNBS, que avalia os aspectos econômicos e sociais, que é o Conselho de Ministros, que ele só atua se ele for provocado, mas ele só avalia se aquele OGM proposto que já foi avaliado de risco pela CTN-Bio, coloca alguma questão que não é do escopo da CTN-Bio avaliar, ou seja, questões de monopólio, de patente, de interesses comerciais, de salvaguardas a determinada população, isso seria tratado no CNBS. Então, o regulador foi muito inteligente ao separar esses dois níveis de avaliação, o que é científico, o que é risco, e o que são aspectos econômicos e sociais. Nós temos os órgãos de registro e fiscalização, que fiscalizam esse sistema, que são principalmente o MAPA, o IBAMA, a Anvisa, o Ministério Público Federal, e dentro de cada entidade fazendo atividades com OGMs, é requerido que tenha uma CEIBio que faz esse sistema funcionar. Então, é a CEIBio que, dentro de cada unidade, avalia os riscos e faz a interlocução entre os pesquisadores e a CTN-Bio. Então, esse é o Sistema Brasileiro de Biossegurança. E o que esse sistema coloca? Nessa resolução normativa da CTN-Bio, tem tudo no site da CTN-Bio, então eu só coloquei aqui para ilustrar. Ela fala como é que as CEIBios devem funcionar e como é que cada empresa que quer trabalhar com OGMs ou com TIMPs tem que ter um certificado de qualidade de biossegurança para se credenciar a entrar nesse sistema de biossegurança brasileiro. E coloca todas as regras necessárias para você fazer a pesquisa em contenção. Então, eu, Adriana, com meu CPF, eu não posso trabalhar com OGM. Ou fazer o TIMP aqui em casa, ou ordenar esses kits aí de biologia sintética. Isso não pode pela legislação brasileira. Eu tenho que ter um CNPJ, constituir uma empresa, né? Constituir uma CEIBio com no mínimo 3 pessoas e pedir esse credenciamento de qualidade de biossegurança para a CTN-Bio. Então, esse é o primeiro passo para atividades de pesquisa. O segundo passo, eu tenho que fazer essa CEIBio funcionar. Então, essa CEIBio tem que reunir 2 vezes ao ano, no mínimo, ela tem que fazer atas das reuniões, ela tem que avaliar os projetos dentro do escopo da entidade, que são de nível de biossegurança 1, e enviar pleitos para a CTN-Bio, por exemplo, são projetos de biossegurança de níveis mais altos,
ou quando você quer fazer uma liberação no meio ambiente, ou uma liberação comercial. Então, a CEBIL faz essa intermediação. É requerido também que essa CEBIL e que a entidade que tem CQB mantenha registro individual das atividades, envie relatórios periódicos para a CTN-Bio e dê treinamento de biossegurança para a equipe técnica. Travou. E também tem que fazer inspeção nas instalações de CQB, todas as instalações têm que ser credenciadas, então todos os laboratórios têm que ter CQB, investigar acidentes e acompanhar as fiscalizações que são bastante comuns também. Como eu disse, o Ministério da Agricultura, o IBAMA, sempre estão fiscalizando essas entidades. Então, isso aqui é tudo para fazer atividades em laboratório, em casa de vegetação, que a gente chama de atividades em contenção. Se você também tem grandes fermentadores, que eu acredito que é bastante comum em biologia sintética, a gente também considera isso atividades em contenção. Essa normativa traz as regras para fazer essas atividades, ok? No caso de fazer experimentação no meio ambiente, no caso de plantas, existem normativas específicas, então tem uma normativa quando você faz uma primeira construção genética, você tem que dar bastante informações para a comissão a respeito do OGM, das atividades que vão ser feitas nessas liberações, tem que dar mapas de croquis do experimento de campo, e a CTN-Bio tem que avaliar isso para te dar uma aprovação antes de você ir a campo. Em liberações subsequentes, com a mesma construção, é um procedimento um pouco mais simples, né? A CEBIL avalia e notifica a CTN-Bio. Todas essas liberações são sempre fiscalizadas pelo Ministério da Agricultura, assim, com muita frequência. E existem normativas específicas para a experimentação no meio ambiente com animais, existem normativas específicas para experimentos com terapia gênica, então a CTN-Bio, ela avalia também aquilo que sai da contenção, quando os pesquisadores têm a necessidade de fazer esse tipo de experimento. Quando você está pensando em ir para o mercado, a gente está falando aí a respeito de liberação comercial de OGMs, então aí é necessário fazer uma análise de risco, né? E análise de risco, não sei se todos aqui têm experiência com isso, mas ela é uma avaliação, uma ponderação entre o perigo e a exposição, basicamente, né? Então, aqui falando rapidamente, não dá para entrar muito em detalhes de análise de risco, é toda uma ciência isso aí, mas o perigo é algo que tem potencial de causar dano. Então, aqui está falando do exemplo do tubarão. O tubarão é um perigo. Um outro perigo é arsênico, é um veneno. E o risco é a probabilidade de que esse perigo ocorra. Ele é função da exposição. Então, por exemplo, se você nadar com um tubarão, é um risco. Tem arsênico na maçã, na semente da maçã, mas ninguém se envenena com arsênico comendo maçã porque a exposição é muito baixa. Então, risco e exposição, a gente tem que avaliar risco em função do perigo vezes a exposição, né? Claro que existe também o fator vulnerabilidade, alguns setores da sociedade, crianças, idosos, imunodeprimidos, a população alergênica, eles podem ter uma vulnerabilidade maior em que essa exposição, uma menor exposição pode levar a um risco, então isso também tem que ser levado em consideração. Mas a análise de risco é basicamente isso, é uma ciência, ela é aplicada para avaliação de OGMs, avaliação de agrotóxicos, avaliação de vacinas, de remédios, sempre uma ponderação entre perigo e exposição, né? Para a liberação comercial de OGMs, também existem normativas específicas da CTN-Bio. No caso de plantas e animais, é a RN32. No caso de micro-organismos, que é muito comum em biologia sintética, é a RN21, que está em revisão, né? E ela é feita basicamente, todas essas normativas são feitas basicamente de 3 partes, que uma é de caracterização do OGM, então você vai descrever o que ele é, a construção genética, quantos genes tem, de onde que é aquele gene, metodologia de detecção, quanto que expressa, se não expressa, se é uma proteína, se é um RNAi. Depois você tem uma questão de avaliação de risco à saúde humana e animal, e aí você vai ponderar várias questões de alergenicidade, toxicidade, histórico de uso seguro, então é muito diferente você fazer uma avaliação de risco, por exemplo, de cana-de-açúcar, que a maior parte do produto que chega na mesa do consumidor é o açúcar, que não tem DNA nem proteína, do que, por exemplo, um alface que vai ser comido in natura, né? Então, existem essas ponderações aí. E um terceiro anexo, que é a avaliação de risco ambiental, que aí você vai falar questões de impactos de organismos não alvos, se aquele OGM
tem biodegradabilidade, se tem impactos na microbiota do solo, questões de fluxo gênico e etc. Veja bem que esses 3 anexos conversam bem com aquelas diretrizes do decreto que visam o desenvolvimento científico e aliado à conservação de baixo risco à saúde humana e animal e ao meio ambiente. Né? Então, assim, eu falei rapidamente, mas em detalhes, um dossiê de liberação comercial de um AGM, ele é bastante extenso, tem muitos estudos que podem ser feitos para preencher aqueles vários questionamentos, né? E aí é caso a caso, cada produto requer um tipo de avaliação, como eu disse, por exemplo, uma alface é diferente de uma cana, que é diferente de um mosquito transgênico, é diferente de uma levedura. Então, o pesquisador tem que estar bem familiarizado com o produto que ele está desenvolvendo para ele poder fazer um bom dossiê de análise de risco daquele OGM. Certo? E com relação às TIMPs, existe uma resolução normativa número 16, que é de 2018, da CTNBio, que daí não é necessariamente uma análise de risco, é uma carta consulta, que você primeiro vai perguntar para a CTNBio se aquele seu produto ele vai ser caracterizado como um OGM ou não. Então, essa normativa ela tem 2 anexos. O anexo 1 são exemplos de tecnologias de TIMP, então, vetor viral, RNAi, o porta-enxerto transgênico, mas a parte de cima da planta não a CRISPR cai aqui, expressões transientes, então tem um conjunto de tecnologias, esse anexo não pretende ser completo, né, porque as tecnologias estão sendo desenvolvidas, né, mas ali tem exemplos de tecnologias que podem se aplicar esse questionamento. E o anexo 2, ele visa demonstrar a ausência de DNA recombinante no produto final, né, então você vai pegar e vai falar um pouquinho ali sobre, provavelmente, alguma coisa de sequenciamento, vai falar como é que você desenvolveu aquele produto, vai dar uma caracterização molecular, e vai falar um pouco sobre off-targets. A ideia aqui, o racional por trás disso aqui, é porque essas tecnologias, elas não, elas já dissolveram um pouco as barreiras que existiam entre o melhoramento genético convencional, as mutações naturais que acontecem, e os transgênicos, elas fizeram um certo degradê. Então, existem algumas tecnologias dentro dessas TIMPs que, por exemplo, elas mudam apenas um par de base, que fica muito próximo de mutagênese, e a mutagênese não é regulada. Então, nesse caso, que você usou CRISPR para fazer uma mutação pontual ali, isso é um OGM ou não? Uma vez que o produto final não vai ter o DNA recombinante que é o requerido na lei para que aquilo seja considerado um OGM, né? Então, existe uma transição aí, e por isso que no caso das TIMPs, as avaliações são feitas caso a caso, e os países também diferem da onde que eles modulam essa régua, até onde que é verde, a partir de onde que começa a ser vermelho e ser mais regulado como transgênico, né? Porque vocês sabem muito bem que você pode usar CRISPR e inserir uma sequência recombinante dentro de um organismo e aquilo vai ser um OGM, né? Então, essa aqui é o racional do ponto de vista da consulta TIMP. Se a CTNBio falar, não, ok, aquilo ali pode ser considerado um não OGM, você não precisa fazer análise de risco. Se a CTNBio falar, não, nesse caso, isso aqui é um OGM, por favor, volte lá na normativa de liberação comercial de OGM e preencha todos aqueles requisitos de análise de risco. Então, esse é o racional do sistema brasileiro. Bom, vocês veem bastante aí, que tem bastante discussões a nível dos países, como eu disse, os países, eles variam em relação à interpretação que eles dão aí para a regulamentação de biologia sintética, especificamente aqui no caso de edição gênica, né? Isso aqui é um mapa que colocava aí alguns países que são mais amigáveis em verde e países mais restritivos em vermelho. Isso aqui muda com muita frequência, né? Então, isso aqui era o panorama de 2022, mas recentemente, vocês viram aí que a Europa mudou a posição, e a gente vê várias vezes notícias a respeito do Reino Unido, da China, discutindo como é que vai ser a regulamentação aí da edição gênica, e, como eu disse, não existe ainda um consenso, né? Só falando rapidamente aí,
A Europa, em 2018, tinha decidido, a Corte de Justiça, não foram os reguladores europeus, tinha decidido que os produtos da adição gênica seriam regulados como OGMs. O Reino Unido, no Brexit, saiu da União Europeia e, como consequência, também passou a regular os produtos de adição gênica de maneira diferente de OGMs. No ano passado, aí, foi uma proposta dos cientistas de regular diferente, eles não chamam de TIMPs lá, eles chamam de NGTs, New Genome Techniques, de uma maneira até um pouco mais parecida com a brasileira, né? Tem algumas questões ainda que seriam proibidas, proibida a tolerância herbicida, proibição na agricultura orgânica, que não são questões de análise de risco, não são questões científicas, são questões mais políticas, mais econômicas, mais sociais, né? Mas eles estavam decidindo ali que a inserção até de 20 pares de base, adicionar ou mover genes, não seriam considerados regulados como OGMs. Então, aí eles colocaram esse critério ad hoc aí, 20 pares de base. Por que não 25? Por que não 15? Foi uma decisão a ser tomada ali, foi um critério ad hoc. E o mês passado, aí, o Parlamento Europeu votou realmente para facilitar a regulamentação dessas culturas editadas geneticamente, né? E aí tem um debate ainda que está acontecendo a respeito das patentes desses produtos e de como vai ser rotulado na Europa esses produtos, né? Mas a Europa que era estritamente contrária à biotecnologia em geral, inclusive a adição gênica, tem se movido num movimento parecido com o brasileiro, que já foi tomado lá desde 2018, né? Deixei aqui o link para vocês lerem isso daí na Science, está bem completinha, bem simples a reportagem. A China, por outro lado, no ano passado, o Ministério da Agricultura deles fez nova normativa para regular plantas derivadas da adição gênica, né? Eles requerem uma caracterização molecular, como no Brasil, né? Eles também, aí, no caso, se o produto daquela edição gênica tiver um relacionamento com outras espécies diferente do produto tradicional, eles vão requerer um levantamento de risco ambiental. E a mesma coisa de risco alimentar se houver alteração em constituintes chaves. Então, por exemplo, se você fizer uma mutação, mesmo que seja pontual, que você altere o nível de algum nutriente, por exemplo, de uma soja, você teria que fazer um levantamento de risco alimentar, mesmo que isso, teoricamente, pudesse ter sido desenvolvido por mutação, mutagênesis, né? Então, essa é a posição da China. Importante falar aqui para vocês também que existe uma exceção na nossa lei, que eu mencionei rapidamente, que é a substância pura quimicamente definida, que na nossa lei, ela não se inclui na categoria de derivado de OGM, a substância pura quimicamente definida, que não tenha OGM, proteína heterólica ou DNA recombinante na sua constituição final. Então, por exemplo, aqui no caso do exemplo da Artemisia, a planta seria um OGM, as folhas, mesmo que minimamente processadas, elas seriam consideradas derivados de OGM, porque elas têm proteína, têm DNA ali que são detectáveis, mas se você fizer uma purificação e purificar a artemisina, ela é uma substância pura quimicamente definida. E se você vender só a artemisina no final do seu processo, você não precisaria passar por uma análise de risco, porque entende-se que não tem diferença nenhuma hipótese de risco a ser testada entre a artemisina derivada purificada a partir de um OGM, ou de um derivado de OGM, e a artemisina produzidas por meios convencionais. O mesmo ocorre para moléculas simples, como, por exemplo, açúcar, aminoácidos, polímeros. Para RNAi, se o seu produto final é um RNAi, ele pode ser considerado uma substância pura quimicamente definida, e para enzimas. Isso é bastante interessante porque, mesmo na biotecnologia, que eu chamo de tradicional hoje em dia, né, várias enzimas que estão no sabão, desde o sabão em pó, a vários produtos que a gente usa aí para lavar jeans, não sei o quê, são derivadas de OGMs, mas você não vê nenhuma rotulagem desses produtos porque considera que a enzima é uma substância pura, não é considerado um derivado de OGM. E no final, assim, do processo, depois de você passar por essa etapa de CTN-Bio, de consulta TIMP ou análise de risco, os produtos registrados, eles ainda têm que ser registrados, os produtos derivados da biologia sintética, eles ainda têm que ser registrados dentro do escopo correspondente. Então, assim, a aplicação da Simbio é tão variada que os registros também vão ser muito variados. Então, se você está falando aí de algo desenvolvido para ser um combustível,
provavelmente você vai na Agência Nacional de Petróleo. Se está falando de um fármaco, você vai precisar da anuência da Anvisa. Se você fez um produto que atua como agrotóxico, você vai precisar da anuência de registrar no mapa, na Anvisa e no IBAMA. Se você está falando de uma planta, que é o caso aqui do CTC, a gente vai fazer o registro no mapa. Então, não apenas basta passar pela CITEMBio, mas você também tem que fazer os registros correspondentes, né? E aí você vai ter que ir para o seu regulador correspondente e perguntar qual que é a normativa específica que você tem que seguir para fazer o registro do produto, né? Então, eu coloquei aqui o exemplo da Anvisa, que tem um site bastante completo lá, e aí você vai lá na categoria do seu produto e tenta achar a classificação mais próxima. A Symbio é tão inovadora que pode ser que você chegue numa situação em que você não tem uma normativa específica para o seu produto, que você tenha que questionar o regulador, o que você faz, se eles vão desenvolver uma normativa específica, ou se você pode, por aproximação, usar algo mais similar possível, que já existe no governo. Então, assim, como conclusão dessa parte aqui, eu gostaria de deixar claro que a Symbio não tem uma definição de escopo claro, é um conjunto de técnicas, né, não há consenso, está em evolução acelerada, mas alguns produtos já estão chegando ao mercado. Então, isso coloca um desafio bastante grande para os sistemas regulatórios, não apenas nacional, mas internacional, né? E a avaliação tem que ser feita caso a caso. Eu entendo que a legislação brasileira existente de biossegurança, ela já foi pensada caso a caso, né? E que o registro do produto também é caso a caso. Então, é possível, sim, eu concluo que é possível, sim, na maioria dos casos dos produtos de Symbio, a gente trabalhar com o sistema regulatório existente. Então, essa aqui é a conclusão. Eu vou falar rapidamente um pouco de patrimônio genético, que eu acho importante também, né? Que é o protocolo de Nagoya. O que é o motivador dessa discussão aqui com relação ao patrimônio genético? É a conservação da biodiversidade. Aqui não é mais biossegurança, é biodiversidade que a gente tem que pensar em proteger, porque a maior parte dos países biodiversos estão localizados no sul global, enquanto a maior parte dos países que detêm as tecnologias são países ricos, desenvolvidos, né? Então, isso aqui coloca um conflito de que quem lucra não é quem tem a obrigação de conservar. E os valores de produtos desenvolvidos a partir de patrimônio genético, eles são muito altos, ainda mais quando você pensa na indústria farmacêutica. Se você pegar o exemplo aí do Captopril, que é um exemplo bastante dolorido aí para os ambientalistas brasileiros, ele foi isolado da jararaca por uma empresa estrangeira e estima-se que o mercado de Captopril gere 5 bilhões por ano para essa empresa e nada disso volta para retornar a conservação da biodiversidade, manter o habitat da jararaca e assim vários outros produtos das indústrias farmacêuticas têm esse histórico, né? Então, foi gerado um conflito e aí os países nesse protocolo de Nagoya se juntaram para discutir como é que você vai fazer para conservar a biodiversidade, como é que você deveria fazer legislações para conservar esse patrimônio genético, né? Esse protocolo vários países aderiram a esse protocolo, então a maior parte do mundo é aderente a esse protocolo, aí com exceções gritantes aí de Estados Unidos, que não é signatário nem da CDB, e da China e do Canadá, que são signatários do CDB, mas ainda não aderiram ao protocolo de Nagoya, embora acho que a China esteja em caminho dele. Bom, a ideia é o quê? O IBAMA fiscaliza a biodiversidade, o patrimônio genético. A pesquisa e o acesso também é fiscalizado pelo IBAMA. Quando os pesquisadores chegam a alguns limites aí da pesquisa, eles têm que cadastrar esses acessos no SIGEM, que é um sistema de controle do IBAMA. Se desenvolver produtos, esse produto tem que repartir benefício, e com isso você faz um círculo virtuoso que reverteria para a conservação por meio da alimentação aí desse fundo de repartição de benefícios, né? Então, quem se beneficia do patrimônio genético contribui para a conservação do patrimônio genético brasileiro. Essa é a ideia macro, né? Para colocar isso na prática é bastante complexo. Mas a ideia é bastante boa, não dá para discordar disso daqui. Né? E patrimônio genético, o que é? Importante falar que existe uma lei no Brasil, que é a 13.123, de 2015, que fala que patrimônio genético é informação, não necessariamente o pesquisador tem que ir lá e coletar a amostra biológica. Então, se você está acessando um banco de dados, a informação ali é advinda
de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de qualquer outra natureza, incluindo as substâncias oriundas do metabolismo desses seres vivos. Então, aqui não tem exceção para substâncias puras, né? Então, se você está usando uma levedura isolada em território nacional e você está produzindo álcool, esse álcool ele pode ser considerado patrimônio genético, né? E pode no limite repartir benefícios se você desenvolver um produto com isso, né? No caso de Symbio, é importante falar, tem uma exceção bastante importante aqui, que são os micro-organismos. Ele só não é considerado patrimônio genético brasileiro quando você consegue comprovar que ele foi importado legalmente. Do contrário, ele é considerado patrimônio genético brasileiro porque considera-se que micro-organismo não respeita barreiras territoriais, eles são cosmopolitas, né? Então, no caso de micro-organismos, não interessa muito saber se ele foi isolado, se ele é nativo do Brasil ou não. A priori, você considera ele PG, a não ser que você descaracterize isso como uma importação regular. Outras definições importantes do protocolo aí, que existe conhecimento tradicional associado, que é aquela informação de populações tradicionais associadas ao patrimônio genético. Então, por exemplo, é de conhecimento de populações tradicionais que a folha de maracujá tem um efeito calmante, que a casca do joá pode ser usada para escovar dente. Então, isso é um conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético. Isso também é protegido pela nossa lei. E acesso à pesquisa e desenvolvimento tecnológico realizado sobre a amostra de patrimônio genético. Então, não basta saber se você está usando patrimônio genético, é importante saber se você está fazendo pesquisa ou desenvolvimento. Por exemplo, se você está exportando maracujá para alguém tomar suco no exterior, isso é uso, né? A pessoa vai beber, ou vai fazer chá, ok, isso não é um problema. Agora, se você está exportando folha de maracujá para alguém isolar um composto fitoquímico no exterior, isso é acesso e é remessa. Então, isso é regulado pela lei de patrimônio genético. E a ideia aqui é que haja repartição de benefícios, como eu disse anteriormente, né? E aqui existe uma exceção para o setor agrícola, né? O setor agrícola pode ser considerado como alimentos, bebidas, florestas, energia e fibras. Ambos têm que notificar produto final intermediário ao CIGEM, mas o setor farmacêutico e cosmético vai repartir benefício no último elo da cadeia, ou seja, no produto que tem maior valor agregado, na caixinha de um remédio, no perfume, enquanto o setor agrícola reparte benefício no último elo da cadeia produtiva, que no caso de setor agrícola são as sementes, as mudas, no sêmen, e o que se reparte é 1% da receita líquida, certo? Insumos agrícolas que são usados aí no meio produtivo, eles não precisam repartir benefício, mas tem que cadastrar. As sanções administrativas do IBAMA são bastante altas, né? Elas vão desde advertência até multa de 10 milhões, né? E pode apreender a produção, pode cancelar atestado de autorização para a realização daquela atividade. Então, são sanções administrativas bastante graves. E pior que isso é o risco de imagem, né? Ninguém quer ter uma empresa associada em manchetes de jornais com biopirataria. Então, as empresas são bastante cautelosas com relação a isso. E a conclusão aí que eu falo da parte de patrimônio genético, chegando ao final aí, é que a biodiversidade tem um valor econômico, né? E o Brasil, em particular, ele tem uma forte agenda de promoção da bioeconomia, então tem bastante interesse em ver essa legislação funcional, né? Pode-se considerar que a maior parte dos estudos de Symbio, se você considerar que a maior parte deles atualmente são feitos de micro-organismos, eles estão dentro do escopo dessa lei, da Lei Brasileira de Patrimônio Genético, né? Recentemente, o Brasil ratificou o protocolo de Nagoya, está trabalhando para a internalização do protocolo de Nagoya, ou seja, além de se preocupar com o patrimônio genético brasileiro, a gente vai ter que preocupar com o patrimônio genético de outros países, se existem legislações de outros países também a serem respeitadas, né? E os pesquisadores que trabalham nessas áreas, eles têm que atentar para essa legislação complexa, né, que visa monetizar o valor da biodiversidade em prol da sua conservação. Eu gosto de fazer uma analogia que, da mesma forma que os minérios do Brasil, ninguém tem direito de explorar uma mina de ouro debaixo do terreno da sua casa, porque isso é patrimônio da União, o patrimônio genético também, hoje em dia, é considerado patrimônio da União, você precisa seguir regras, né, regulamentadas do governo e partilhar seus benefícios com a sociedade. Então, assim, eu tentei ser rápida, tentei ser
Estou tentando voltar aqui. Tentei ser um pouquinho sintética na minha apresentação, uma legislação bastante extensa, mas eu tentei trazer os melhores pontos, aí, os pontos de maior atenção aí para os pesquisadores da área, e fico aberta aí se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento a respeito do assunto. Professora, primeiro a gente gostaria de agradecê-la. Eu acho que foi uma apresentação bastante instigante, sobretudo porque a gente da área, seja da área mais comercial ou de institutos de pesquisa, muitas vezes nós temos pontos cegos no nosso processo de formação de entender como que são esses trâmites, porque são trâmites bastante complexos, que levam em consideração, que ficou bastante claro, diversos interesses, tanto políticos, comerciais, econômicos e sociais. Mas assim, antes de passar para as perguntas, e eu quero deixar aberto a todos, vocês podem estar utilizando tanto o chat, se assim preferirem, ou abrindo o microfone. A gente estimula que vocês abram o microfone para que a gente possa ter uma dinâmica mais participativa, fica a critério de vocês. Eu só gostaria de repassar algumas informações. Primeiro que a gente acabou de passar no chat o link da lista de presença para aqueles que tiverem interesse em obter os certificados. Segundo que nós temos uma newsletter mensal para quem quiser acompanhar as tendências, as últimas notícias relevantes, tanto a nível nacional quanto a nível global, que é de interesse para o desenvolvimento da biologia sintética, e convidar, obviamente, todos vocês para o próximo SimBioBR Convida, que ocorre todas as quartas, com exceção dos feriados. E na próxima semana a gente vai ter Wesley Generoso, no dia 3 de abril, às 18 horas, então não é na próxima, é na outra, que vai apresentar a palestra intitulada O papel da engenharia metabólica para a produção dos petroquímicos do futuro. Queria também dizer para vocês seguirem a gente nas redes sociais, tanto o Instagram quanto o LinkedIn, e deixar para vocês agora aberto as perguntas. E é isso, vocês podem estar utilizando tanto o chat quanto o microfone. Olha, a gente tem aqui uma pergunta da Maria Augusta Silvello, e ela está agradecendo pelas informações importantes da sua palestra, e a dúvida dela é, no caso da produção de substâncias puras, quimicamente definidas, a partir de micro-organismos, esse organismo precisa ser feito algum tipo de consulta? Maria Augusta, né? Então, nesse caso, que eu acho que é um caso bastante comum aí das empresas, né? Se a empresa tem uma decisão a ser tomada aí, ela quer liberar esse OGM, esse micro-organismo, ela vai vender esse micro-organismo para outras empresas e ela quer se livrar da carga regulatória, que eu digo, né? Ela quer que isso seja tratado como da mesma forma que o micro-organismo convencional. Elas têm sim que passar um dossiê de liberação comercial do micro-organismo. Mas existe a opção também de que ela fala, não, eu vou manter o meu micro-organismo em contenção e eu vou vender só a substância quimicamente purificada. Então, a substância sai da fábrica como não sendo derivado de OGM. Então, a substância não precisa passar por um dossiê, mas ela vai ter que manter para sempre o compliance regulatório do micro-organismo, que é aquela normativa que eu falei. Ela tem que ter CQB, tem que ter CIBio, tem que fazer treinamento de biossegurança, o transporte é regulado, então ela vai manter para sempre o arcabouço regulatório sobre aquele micro-organismo. Tem empresas do meu conhecimento que atuam desse jeito, tem um departamento regulatório que cuida disso, da documentação do micro-organismo, da regulamentação do micro-organismo, e a substância pura é vendida sem ressalvas, após ser purificada. Então, essa é uma possibilidade também. Depende da empresa. Pegando um gancho nessa pergunta, eu achei bem interessante, essa responsabilidade da empresa, justamente no que diz respeito ao controle dos métodos de produção que utilizam esse micro-organismo, está muito relacionado com aquilo que você falou sobre, por mais que ela não ofereça um perigo, ela pode oferecer grande exposição. É por isso que existe essa necessidade de você estar sempre cumprindo com essas normativas para provar que aquele micro-organismo utilizado não tá escapando, digamos assim. De certa forma, sim, porque acontece, se você não faz uma análise de risco, você não sabe se ali existe um perigo ou se existe um risco, certo? Então, você parte pelo princípio da precaução, que aquilo ali tem um risco potencial, então você vai manter aquilo em contenção, você nunca vai poder colocar aquilo no meio ambiente
e expor a sociedade a algo que não foi alvo de análise de risco. Então, e isso é permanente. Então, se a empresa decidiu assim, assim vai ser para sempre. Então, por exemplo, se tiver um vazamento, isso é um acidente ambiental, ela vai ter que reportar para a CTNBio, para os órgãos de fiscalização, ela vai estar sempre passiva de fiscalização do MAPA, da Anvisa, do Ministério Público Federal. Então, tem uma carga regulatória ali que vai ser mantida, considerando que aquilo ali é uma atividade em contenção, né? Então, algumas empresas não querem manter esse que a gente chama de passivo regulatório, essas obrigações regulatórias, e elas optam por, olha, eu sei que meu produto é seguro, eu prefiro passar por uma análise de risco, provar para a CTNBio que eu não tenho nada que provoque risco à sociedade e que me libere dessas obrigações de manter um CQB, de manter uma CIBio, de todas essas obrigações. Perfeito. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Ok, então eu vou fazer uma última pergunta, porque eu estou bastante interessado, justamente porque eu estou na área de regulamentação e políticas da Simbiobr, e ela é uma pergunta mais generalista, tendo em vista a sua visão de experiência pessoal. Como que você vê hoje aquilo que você consideraria um ponto cego da nossa legislação, que, na sua visão, é potencialmente preocupante em relação à biossegurança, em relação ao patrimônio genético? Você enxerga algum ponto que é frágil da nossa legislação e que precisa ter uma atenção por parte dos órgãos reguladores? Olha, Paulo, eu não diria que é frágil da legislação, mas assim, eu acho que assim, as questões de biologia sintética que me interessam, que eu acho que eu nunca vi uma análise de risco nesse sentido, eu acho que são gene drives, eu acho que nem chegou nenhum produto no mercado ainda, nenhuma empresa foi corajosa o suficiente de desafiar o sistema regulatório com questões de gene drives, que daí tem questionamentos éticos, questionamentos de que, uma vez que isso pode ir para o meio ambiente, talvez não exista maneira de voltar atrás, de recall, né? Se a gente pode... A gente tem o direito ético de trabalhar para extinguir certas espécies, né? E aí isso é muito relacionado a valores humanos, então pode ter setores da sociedade que pensem que é ok extinguir plantas daninhas, e eu tenho certeza que uma grande parte da sociedade falar que não é ok, né? Porque elas têm outros efeitos no meio ambiente. Então, acho que gene drives é um questionamento, mas vai ser avaliado caso a caso, por isso que eu não acho que a legislação esteja errada, né? Mas com certeza, se um produto desse chega num órgão regulador, vai ser escrutinado com muito mais, vai ser muito, muito dissecado, vai ser uma discussão. Eu não sei nem se chega ao mercado um produto desse, sinceramente. E eu acho que questões muito novas, por exemplo, produção de evolução de proteínas por inteligência artificial, vai dar muita discussão ainda, porque muito da análise de risco, ela se baseia, ela se ancora no histórico de uso seguro, né? Então, você mais ou menos sabe de onde que veio aquela proteína, como ela funciona no meio ambiente. Agora, uma coisa totalmente nova, ela coloca questionamentos adicionais, né, maiores. Então, eu acho que também vai ser feito caso a caso com bastante escrutínio, né? Eu acho que essa é uma questão. Outra coisa que, assim, a gente falou muito aqui de biossegurança, né? Biossegurança no sentido de que proteção ao meio ambiente, proteção à saúde humana e animal, né? De algum efeito não intencional, né? De algum efeito não intencional. E isso é coberto pela lei de biossegurança. Agora, tem questões de biosseguridade. Então, com a disseminação de biologia sintética, essas questões de armas biológicas, de você reaviver certos vírus, você sequenciar um vírus e sintetizar, isso são questões de biosseguridade, né, que eu acho que a sociedade talvez tenha que discutir com maior detalhe, que daí eu não sei exatamente como é que está as discussões disso na relação à lei. A lei de biossegurança não trata, por exemplo, de crimes, né, crimes intencionais nesse sentido. Sim, perfeito. Galera, eu gostaria então de agradecer a participação de todos, espero vê-los na próxima edição da Simbiobr Convida, agradecer mais uma vez a presença da professora Adriana, muito obrigado novamente pela apresentação, e é isso, galera, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar falando pelos nossos canais oficiais de comunicação. Obrigada, pessoal, que ficou até o último momento aí. Foi muito interessante, professora.
Boa noite. Boa noite. Só um momento, Adri, professora, eu gostaria de manter contato com você. A gente está desenvolvendo muitos projetos no setor de políticas e regulamentação para o ano de 2024, e eu acho que gostaríamos de ter a oportunidade de apresentar algumas desses projetos, porque eu acho que ele está alinhado com o seu trabalho e com os interesses de atuação que a senhora vem fazendo. A gente poderia estar se comunicando por e-mail para marcar uma futura Fico à reunião? disposição, com certeza. Ok, muito obrigado, professora. Obrigada, pessoal. Até mais, boa noite. Boa noite.